Me vinguei de moleque racista da minha escola. O ano é 2013, eu estava no sexto ou sétimo ano da escola, não lembro ao certo, por volta dos meus 11, 12 anos de idade. Escola pública. Brasil. Os professores estavam em greve há uns 6 meses já, então nós tínhamos cerca de 2 a 3 aulas no máximo por dia, teve vezes que eu ia para a escola para ter apenas uma aula. Então, os alunos passavam maior parte do tempo conversando, como se fosse um intervalo, recreio muito longo. Era uma escola tranquila, boa parte dos alunos eram de classe média, sendo classe média ou classe média baixa, então não tinham casos de discriminação com alunos pobres. Ou coisas do tipo, ao menos quando eu estudei lá, não vi coisas do tipo rolar, muito raro mesmo. Eu sou branco, entretanto meu pai é preto, quase preto retinto, herdei o tom de pele clara da minha mãe. A minha turma, se tratando dos garotos, se dividiam em grupos compostos por 5 ou 6 membros cada, eu fazia parte do grupo dos nerds se assim se pode falar, nos no geral, só éramos um pouco mais inteligentes do que os outros da sala. Falávamos de videogames e coisas de cultura pop e afins, o outro grupo era um grupo de moleques que queriam ser mais descolados, queriam ficar com um pessoal dos anos mais à frente porque era maneiro, eles realmente eram bem idiotas, tipo, burros mesmo. Resumindo, nossos dois grupos tinham uma rivalidade, e por mais que o nosso grupo fosse formado por nerds, a gente não sofria bullying. Podíamos ser estranhos, mas a gente entendia que 6 moleques conseguiam quebrar muita gente na porrada se quiséssemos. Nós não queríamos. Uma das formas que os dois grupos arrumaram de passar o tempo era brincar de luta. Resumindo, foi a maneira que arrumamos de brigar de maneira organizada sem rolar sangue. Então em algum nível os dois grupos passavam mais tempo juntos. Um dos moleques do grupo dos burros era o Iago, ele tentava me zoar, mas eu sempre falava coisas. Tipo, cala a boca Iago Ogai, o rei dos gays, e ele ficava muito revoltado com isso, por mais idiota que fosse. Enfim, ele sempre tentava arrumar uma forma de mexer comigo, mas nunca conseguia, eu sempre conseguia ser mais ofensivo ou se ele me amassasse de me bater eu era mais forte que ele. Nós tínhamos que pegar o mesmo ônibus para ir para casa, nossos bairros eram bem próximos. Como éramos da mesma sala, nos íamos para a parada de ônibus juntos por segurança. Um dos dias meu pai foi me buscar na escola, e logo na saída o Iago veio correndo até mim e perguntou se eu ia para a parada também. Falei que não, enquanto eu saía pelo portão da escola e abri esperei meu pai estacionar na minha frente. O Iago olhou para dentro do carro e viu meu pai, e soltou um "Esse é seu pai", eu sem entender falei que era. Ele abriu um sorriso muito grande e eu na hora não entendi. Entrei no carro e fui para casa. No dia seguinte não tivemos os 3 primeiros horários e ficou pendente se a professora iria ou não adiantar a aula. Entrei na sala, deixei minha bolsa e quando eu ia saindo da sala veio o Iago e me deu um empurrão, e falou sai do caminho pretinho, eu não entendi na hora. E por mais que minha sala no geral não gostasse de mim, eu era bem babaca na época, eles também não entenderam. Aí o Iago com um grande sorriso aponta para mim e fala, ele é preto que nem o pai dele. O pai dele é negro. A sala ficou em silêncio e só ignorou, até porque literalmente a sala inteira era de pessoas brancas. Ninguém ligou. Eu mandei ele calar a boca e como de sempre chamei ele de Iago Ogai. Mas dessa vez ele ignorou e me soltou mais alguma ofensa racista, o que para mim era extremamente estranho e confuso. Por que eu estava sofrendo racismo e por que não era por conta da minha cor de pele, e sim a do meu pai? Isso me subiu um ódio muito grande. Mas eu não soube como reagir, dei um empurrão nele e saí da sala. Fui beber água e falar com meus amigos. Os ataques racistas continuaram por mais uns 2, 3 meses, e nessa época estava tendo ainda menos aulas na escola então meus amigos estavam faltando. Entretanto eu preferia ir para a escola do que ficar em casa. A minha casa era um ambiente muito pesado para uma criança de 12 anos na época. Então eu estava com a cabeça fodida por conta da minha casa, os ataques racistas na escola e eu não tinha meus amigos para me ajudar a me defender. Até que um dos dias eu estava muito mal, por conta de umas coisas que estavam rolando em casa, eu estava vagando pela escola já que não tinha aula e o Iago veio correndo e me empurrou. E aí neguinho, me subiu uma raiva tão grande e eu explodi. Estava cansado daquela merda toda, comecei a gritar a plenos pulmões que ia arregaçar ele na porrada e comecei a avançar para cima dele. Literalmente eu estava em fúria, juro que minha visão ficou vermelha e eu só conseguia ver ele.
Eu comecei a ir para cima dele e antes que eu conseguisse realmente dar um soco nele, eu recebi um empurrão muito forte, eu quase caí no chão, levantei e fui correr para cima do Iago, mas fui segurado e só então eu notei, um amigo, Mateus. Ele tinha uns 14 anos e estava repetindo de ano, mas por conta de problemas na vida e não porque não queria estudar, ele perguntou o que estava rolando, e eu gritando falei eu vou matar esse racistinha ou algo do tipo. E ele começou a rir e pediu para explicar melhor. O Iago começou a rir e falou que era só uma brincadeira entre mim e ele. Eu desmenti e falei a verdade, de uma maneira bem resumida. Mateus se virou pro Iago e falou, você está louco de mexer com ele, o pai dele é coronel do exército, anda armado e tudo mais, eu já vi, meu pai, na época era primeiro sargento e não tinha arma de fogo. O Iago sem entender falou, e daí? Meu pai tem amigo que é policial. O Mateus falou, e quem você acha que manda na polícia? O exército é feito para matar gente, o pai dele vai ir atrás da sua família. Sorte sua que o João não falou, você devia agradecer a ele, eu sempre fui muito racional, isso é algo que eu me orgulho. Quando eu notei a história que ele estava criando, minha mente começou a trabalhar. O Iago começou a ficar assustado com a possibilidade do meu pai, coronel do exército pelas palavras do Mateus, mandar militares irem espancar a família dele. Com a mão tremendo estendeu a mão dele para me cumprimentar falando, o João, me desculpa, era só brincadeira. Ha ha ha, a gente tava se divertindo né? Eu dei um tapa da mão dele e fui embora com ele perguntando o Mateus tá mentindo né? Seu pai não vai fazer nada né? Isso foi numa sexta. Na segunda o Iago não vai na escola, na terça ele vai, mas fica bem longe de mim, e eu vi o irmão mais velho dele que era do 9º ano me seguindo de longe. Até então beleza. Até que o irmão dele e mais uns 2 moleques param na minha frente no corredor e falam você tá ameaçando meu irmão. Eu respondo, ele tá com medo. Eles, é melhor você deixar ele em paz. Eu, fala pra ele parar de ser racista que eu não vou fazer nada. Eles se entreolharam sem entender, olham para mim e falam, você está mentindo. Eu, pergunta para ele então, dei as costas e fui falar com meus amigos, tava me cagando de medo de eles quererem me bater. No dia seguinte o Iago começou a me seguir pela escola e ficava pedindo desculpas e tentando ser meu amigão, e eu mandava ele ir se fuder, ou ameaçava bater nele se ele não parasse de me seguir, dava para ver que ele estava com medo e se arrependeu. Não sei se por consciência ou apenas medo mesmo. Isso continuou por mais umas semanas, não sei quanto tempo. Até que da mesma maneira que tudo começou, iria terminar. Eu tô saindo pelo portão da escola e vem o Iago novamente tentar pedir desculpas pra mim, eu manda ele ir se fuder e ele fala o João, e sério agora, se tem dinheiro pra pegar o ônibus? Eu tô sem. Eu falo, se eu tivesse eu não pegaria o ônibus, eu ficaria aqui até tarde da noite só pra ver você abandonado que nem o merda que você é e depois iria embora, eu ainda tinha muito ódio dele. Meu pai para o carro bem na frente da escola. Eu faço menção de abrir a porta e o Iago me para de novo e fala, é sério João, eu preciso ir pra casa. Meu pai dentro do carro, vestido com a farda do exército, olha pra mim com um sorriso no rosto e fala, seu coleguinha meu filho. Nessa hora minha mente maligna começou a trabalhar. Eu olho pro meu pai e fala, pai, o Iago, ele mora no bairro XXX, no caminho pra casa, ele tá sem dinheiro por ônibus, o senhor pode dar uma carona pra ele? E eu olho com um sorriso psicopata pro Iago. Meu pai responde que pode sim dar uma carona pra ele. Eu olhando com um sorriso psico pro Iago, abro a porta de trás do carro, e falo você vai com a gente. O Iago trava por um segundo, juro que deu pra ver ele ficar pálido, ele fica me olhando sem ação. Eu falo entre no carro Iago, agora. O Iago nega com a cabeça, e meu pai de dentro do carro fala bora paizão, demora não. Vamos Iago, eu te deixo na sua casa, entra no carro. O Iago entra no carro tremendo, eu entro no carro e fecho a porta. Meu pai aperta o botão da trava automática de segurança, o Iago fica pálido e fala, por que tranca o carro, me deixa sair eu estava adorando ver ele com medo. E meu pai do banco do motorista fala sem entender o desespero bué, para sua segurança. O carro parte, da escola pro bairro dele a gente tinha que pegar um trecho de uns 12 a 15 minutos de BR e em volta só tinha mato.
Enquanto meu pai dirigia super feliz sem ter noção de nada do que tinha acontecido ou do que estava acontecendo, ele dirigia enquanto cantava uma música do Rammstein, banda de rock alemã. Eu no banco de trás ia surrando pro Iago que meu pai sabia de tudo, que a gente iria para o carro e matar ele e jogar ele no mato. E coisa do tipo, eu fui o mais FPD possível, juro pra você. O Iago estava pálido, encolhido o máximo que podia no canto da porta enquanto eu estava com o sorriso mais psicopata possível. Na entrada do bairro do Iago tinha uma rotatória. Meu pai diminuiu a velocidade por conta da preferência de outro carro, quase parando. O Iago destrava a porta e começa a gritar: aqui tá bom, abre a porta do carro, e tenta sair, mas ele ainda estava de cinto. Ele solta o cinto e sai correndo do carro que não tinha parado. Por quê? Estávamos em uma rotatória. Ele sai correndo e deixa a porta do carro aberta. Meu pai, que não tinha notado, vê ele correndo e grita: Ei, Iago, vai aonde? Eu te deixo em casa. Eu, gargalhando internamente, fecho a porta do carro, me concentro o máximo possível e falo: que estranho. Quando eu fecho a porta do carro, sobe um cheiro de merda. Eu e meu pai achamos que um dos dois tinham peidado, mas não tinha sido nenhum dos dois. No dia seguinte o Iago não vai na escola, no outro também não. O irmão dele vem falar comigo de novo, perguntar o que eu fiz para ele não querer ir para a escola. Eu digo que nada, que inclusive estávamos bem, eu tinha até dado carona para ele. Os pais do Iago foram na escola. Eu vi o irmão mais velho do Iago apontando para mim e mostrando para os pais quem era eu. A diretora me chama no meio da única aula que eu tive no dia. Eu, já tendo noção do que era, pensei: o caralho, agora deu merda de vez, eu vou ter que falar com os pais dele. Entro na secretaria e o porteiro pede para mim ficar esperando me chamarem. Eu, sentado do lado da porta, escuto os pais do Iago falando com a diretora sobre o tipo de meliante que tinha na escola, e como o Iago chegou cagado em casa de tanto medo, e por aí vai. A diretora fala aqui umas verdades na cara dos dois, que o Iago era um dos piores alunos da sala e que eu era um dos melhores, sim. Histórico de problemas e por aí vai. Nessa hora eu fiquei aliviado. O irmão do Iago passa por mim e entra na sala, explica o que ele sabe da história e uns minutos depois me chamam. Os dois pais do Iago estavam sentados de costas para mim, olhando para a diretora, e ela pede para mim falar sobre o que tinha acontecido com o Iago, e eu falo de maneira resumida sobre os ataques racistas que ele fez contra mim e meu pai. A diretora olha com uma cara séria para os dois e me dispensa da sala. Eu não sofri punição. O Iago voltou a ir para a escola algum tempo depois e tudo ficou bem. Ele não mexeu mais comigo e eu não mexi com ele. No ano seguinte eu saio dessa escola, nunca mais vi esse otário. Mano, perfeito, kk, eu tô chorando aqui, sério que ele literalmente se cagou, mano, que otário véi, kk. Muito obrigado por assistir, por favor se inscreva, dê um like e comente o que você achou do vídeo.